Será que é possível viver com renda em imóveis fora dos grandes centros? Será que quando a gente pensa em renda, em imóveis para locação, nós precisamos necessariamente falar de cidades grandes, com 150, 200, 300, 500, 1 milhão de habitantes? Será que cidades menores, no interior paulista, interior aí do nosso Brasil afora, será que cidades menores também não reúnem excelentes oportunidades de negócio para nós? Pois é, pessoal, a ideia hoje é a gente falar um pouco mais sobre isso, a gente se aprofundar um pouco nesse tema, para que vocês entendam que a dinâmica, no fundo, é muito parecida. Guardam-se, né, claro, as devidas proporções, fazem-se as devidas reservas, mas no fundo não tem tanta diferença assim não, pessoal. Então, boa noite, Ricardo, tudo bom? Então, primeiro eu queria, no fundo, dar uma notícia triste. Hoje nós recebemos uma notícia agora no meio da tarde, que abalou demais o meu irmão, um amigo dele de infância, de colégio, foi vitimado por um acidente na Castelo Branco, quando voltava de São Paulo para o aniversário de 4 anos do sobrinho, filho do irmão dele. Então, queria desejar os nossos sentimentos à família do Cláudio Schmidt, carinhosamente conhecido como Pitiba, um menino que eu vi crescer, que frequentava o círculo de amizades do meu irmão. Então, deixar aqui os nossos sentimentos para a família do Pitiba, para o seu irmão, para os seus pais, para todo mundo. Desejar também para o Diego força aí, porque eles eram muito próximos. Então, uma fatalidade, um caminhão que se desgovernou, atravessou a pista e veio a colidir com o carro do Pitiba. Então, é um dia complexo, é um dia complicado, e eu gostaria de deixar aqui registrados os nossos sentimentos à família. Afinal, nunca é fácil, né? Então, nossos sentimentos aí para a família do Pitiba, para todo mundo. Velho, força aí, tá? E vamos lá que nós temos que seguir, não é fácil não. Mas muito bom, pessoal. A gente está aqui hoje para falar sobre viver com renda em imóveis no interior. Então é assim, quando a gente fala de grandes cidades, quando a gente fala de São Paulo, por exemplo, a gente fala de, Sorocaba, Campinas, os grandes centros, a gente já entende muito bem essa questão da dinâmica dos preços. A gente já sabe da grande dificuldade em se adquirir um imóvel. Boa noite, Léo, tudo bem? Seja bem-vindo aí à nossa live. E a gente sabe como não é simples, né, as pessoas terem acesso a crédito na envergadura que elas precisam. Boa noite, Mariana, tudo bom? Na envergadura que elas precisam para aquisição de imóveis. E ainda tem mais um detalhe. Nas grandes cidades, nos grandes centros, como o valor por metro quadrado é muito grande, é muito caro para se adquirir um imóvel, as pessoas necessariamente, por uma questão até de lógica, lógica de renda, lógica de momento, elas acabam sendo obrigadas a morarem, vamos chamar assim, em lugares menos privilegiados, o que a gente costuma chamar de subúrbios, de periferias e assim por diante. Então fica cada vez mais difícil você conseguir morar próximo dos bons locais em cidades maiores. Então isso é, no fundo, pessoal, um verdadeiro pênalti para as pessoas. Por quê? A renda. Porque os negócios estão nos melhores lugares, porém as pessoas vivem de forma cada vez mais distante. Então, este deslocamento que acaba sendo necessário acaba redundando em muita perda de tempo. Então as pessoas gastam horas e horas e horas se deslocando, do seu endereço, da sua residência até o seu local de trabalho,
o local onde é gerada a renda. E isso acaba, de uma certa forma, piorando ainda mais a equação. Porque todos nós sabemos o quanto este tempo perdido resulta, no fundo, em prejuízos. Então, os grandes centros, eles vivem essa dinâmica, é uma dinâmica complexa. Então, novamente, o local onde se trabalha, onde é gerada a renda, fica distante, cada vez mais, do local onde as pessoas residem. Então, isso, além de ser um problema do ponto de vista de condições de se comprar imóveis, ainda gera um grande problema do ponto de vista de performance para as pessoas. Então, se perde muito tempo com deslocamento, se perde muito dinheiro com deslocamento. E aí, quando a gente vai para cidades menores, que é justamente, né, o ponto central aí da nossa live de hoje. Então, primeiro, mandar um abraço aqui para o Diego. Diego, novamente, meus sentimentos pelo Pitiba, velho. Não tem como a gente estar aqui sem pensar nisso. Tá? Então, que o Criador possa consolar a família dele. Fica aí um abraço carinhoso para você, que perdeu hoje um grande amigo, tá? Então, beijo, Diego. Que sintam-se todos aí mais próximos do Pitiba, abraçados também. Então, a gente falava, pessoal, dessa dinâmica que é diferente nas cidades do interior. Então, nas cidades do interior, né, claro, guardadas as devidas proporções também. Quando você fala em grandes centros, você pega, por exemplo, eu vou pegar mais especificamente os casos aqui no meu entorno. Olha lá, o sujeito nota 11. Cara, não é fácil, pera. Não é fácil. Mas vamos lá, vamos ter força, porque é duro para nós que ficamos, não é fácil não. Então, olha só, quando a gente fala de centros maiores como Sorocaba, Campinas, Rio Preto, Ribeirão Preto, a gente já tem ali uma dinâmica de cidade grande. Essa questão aí dos valores, ela afeta de uma forma muito mais expressiva toda a sociedade. Então você acaba vivendo, ainda que numa menor escala, também problemas parecidos com o das grandes capitais. Agora, nós temos aí uma grande massa de cidades que no fundo tem as mesmas características de tudo aquilo que a gente conversou na última live, na live dessa segunda-feira com o Diego, né? Em que a gente falava como é que nós encontramos um imóvel para renda, ou como é que nós escolhemos um determinado imóvel para renda. Boa noite, Broker Sniper, muito bom, seja bem-vindo aí à nossa live, obrigado aí pela tua presença. Então, pessoal, olá, Ruda, tudo bom? Tudo bem? Então, qual que é, na verdade, o grande segredo? O grande segredo na prática não está em necessariamente a gente colocar na cabeça que só vai dar certo se eu estiver no melhor centro possível, ou na cidade XYZ, porque ela tem determinadas características. É claro, pessoal, que existem características, é claro que existem atributos que fazem com que determinados imóveis tenham maior ou menor potencial para gerarem renda. Agora, a gente não deve menosprezar cidades menores. Seria muita leviandade da nossa parte a gente deixar de olhar para cidades menores, porque a gente só precisa, no fundo, fazer um exercício, usarmos de inteligência, que é justamente aquilo que nós, aqui do nosso canal, do Renda Imóvel Moeda Forte, queremos propor para vocês, para que vocês entendam que cidades menores também têm vocações. E eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo que talvez seja aí muito próximo da maioria das pessoas que hoje nos acompanham. Vocês pegam, por exemplo, o caso de Boituva. Por quanto tempo Boituva foi uma cidade conhecida exclusivamente pela questão do paraquedismo? Então Boituva se tornou uma referência em paraquedismo a nível nacional, né? Boituva é uma cidade pequena, né, gente? Ela tem aí uma população hoje por volta de 62 mil habitantes.
Fora, obviamente, a população variável, mas uma população fixa. E agora, tudo bem, Boituva nos últimos 14, 15 anos, até com uma ajuda aí do pessoal da Guerini Empreendimentos, né, explodiu. Os preços em Boituva hoje são outros. Hoje, para você locar um imóvel em Boituva, ficou muito mais complicado. Você já tem que pagar um ticket maior. Agora, quanta gente não apostou em Boituva no momento anterior? Quanta gente não comprou bons imóveis, não comprou bons terrenos, né, com valores interessantes? E hoje, até por uma questão de evolução da própria cidade, da chegada de polos de investimento, de indústrias, não só mais o paraquedismo. Claro que o paraquedismo continua tendo relevância ali na vida de Boituva, mas outros elementos, o fato dela estar ali cortada pela Castelo Branco, trouxeram a Boituva uma série de ingredientes que permitem a ela, assim como qualquer outra cidade, justamente passarem pelo crivo, por exemplo, daqueles 3 pilares que nós conversamos na nossa última live. Então veja, eu não estou falando de Sorocaba, não estou falando de Campinas, não estou falando de São Paulo, não estou falando de Boituva, estou falando de Porto Feliz. Estou falando de cidades menores, Rafar, Elias Fausto, Mombuca, Rio das Pedras. Então, pessoal, o que é importante? É importante a gente entender a lógica que rege o nosso negócio. Da mesma forma que a gente conversou na última live, é importante a gente entender o que a gente busca. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Que cidade que não tem comércio? Que cidade que não tem um centrinho comercial? Uma rua dos bancos? Uma praça da matriz? Que cidade não tem supermercados, açougues, padarias, lojinhas, bazares, entre tantas outras coisas, pessoal? Todas as cidades têm uma espinha dorsal que vale para absolutamente todos os lugares. Então, da mesma forma, a gente só precisa entender que há diferentes realidades para cada cidade que são consequência justamente do momento ou da condição daquela determinada cidade. Então, é óbvio que em grandes centros... Boa noite, Gi. Boa noite, Lilian. Boa noite, pessoal. É lógico que em grandes centros os valores são outros. O valor de locação é outro. Só que o valor de aquisição é outro. Vai tentar comprar um terreno numa grande cidade. Vai tentar comprar um terreno no centro de uma cidade como, sei lá, Piracicaba, né? Como Sorocaba, ou tantas outras, Americana, Rio Claro. Tenta comprar um terreno lá. É uma fortuna. Então, automaticamente, o aluguel também tem que ser mais caro. Então, as menores cidades, da mesma forma que outras cidades, talvez um pouco maiores, elas também têm a mesma dinâmica de necessidades. As necessidades de habitação, onde as necessidades de negócios. Boa noite, Ivonete, tudo bem? E elas têm, obviamente, características, particularidades, como, por exemplo, adquirir imóveis com valores menores, comprar terrenos com valores mais acessíveis. E, consequentemente, a dinâmica de preços ela é equilibrada. Então, você compra por um menor valor o imóvel, o terreno e assim por diante, e você automaticamente, claro, aluga por um pouco menos também. Mas as coisas são equilibradas. Então, o que eu quero, na verdade, trazer para vocês? Eu gostaria de reforçar, de certa forma, aquilo que o Diego nos contou na última live, que é, precisamos entender algo que é muito importante, que é a nossa vocação. Precisamos entender o nosso momento. Precisamos entender a nossa condição de investimento. Tudo isso é pré-requisito para que nós possamos considerar qualquer investimento no mercado imobiliário de renda. Vocês percebem que a gente não vai fugir de fazermos algumas lições de casa? Nós não vamos fugir disso, pessoal, né? Não tem como. A
Olha lá, Ivonete. Bem, vejo que está bem. Muito bom, Ivonete. Não sei qual foi, mas tudo bem. Vamos lá, depois você me explica. Olha só, o que a gente precisa? A gente precisa voltar a trabalhar essa questão da nossa mentalidade VRI. Aquilo que a gente já vem falando há algumas semanas, né? Olá, boa noite, Rogério, tudo bem? Seja bem-vindo aí à nossa live, tá? Porque nós precisamos dar esse primeiro passo. Nós precisamos, de alguma forma, pessoal, destravar tudo aquilo que nos impede de começarmos. Eu tenho uma máxima, hoje comigo, que é o feito é melhor do que o perfeito. Então, o que eu quero dizer com isso e qual que é a lógica que eu quero trazer aqui para o tema da nossa live? Às vezes, a gente fica imaginando coisas grandes demais. Às vezes, a gente fica imaginando em dar um determinado passo, talvez maior do que a nossa perna. Isso é muito relativo, pessoal, porque, de novo, se a gente não entende qual é o tamanho da nossa perna, fica difícil para a gente entender qual é o tamanho do passo que a gente pode dar. Mas vamos supor que a gente já fez a nossa liçãozinha de casa, vamos supor que a gente já entendeu, né, que nós temos aí uma determinada condição de investimento. O que a gente precisa agora é calibrar, né, esse nosso funding, essa nossa capacidade de investimento para opções que caibam dentro da nossa realidade. Então vou dar um exemplo para você. É o que o Diego está dizendo, todo livro começa pelo capítulo 1. Tem um monte de gente que adora pegar, ir lá para o final do livro e ler o final. Eu não sou desses. Tá? Olha lá, toda escadaria tem o primeiro degrau. E assim, se eu chegasse para vocês aqui e falasse, olha pessoal, eu tenho uma fórmula mágica para vocês em 30 dias saírem, sei lá, faturando 30, 40 mil reais em renda com imóveis todo mês. Ah, Rodrigo, não existe isso? Claro que existe. Só que você tem que ter muita bala. Você tem que ter muito recurso para você da noite para o dia sair do zero e chegar a 30, 40, 50 mil reais de renda. E não quer dizer que isso seja algo impossível ou utópico, muito pelo contrário. Tá? É algo que pode ser construído. Agora, é importante a gente entender o nosso momento, é importante a gente entender qual é a nossa capacidade de investimento, para que então a gente possa dar um passo de acordo com a nossa perna. Então eu vou dar um exemplo bobo para vocês. Casos e casos e casos e casos de pessoas que compram às vezes um apartamento na planta. Não são poucos não, hein, pessoal? Vão lá, compram, vou dar um exemplo, compram lá um apartamento da MRV, lá na planta, pagam 10%, né, de entrada, dividido em, sei lá, 24, 30 meses, ou seja, um valor pequenininho por mês, um valor que cabe dentro da realidade daquela pessoa, e depois ela faz o quê? Trabalha a questão de um financiamento, alguma coisa nesse sentido, e ela, daqui a pouco, paga a parcela daquele apartamento com a renda do próprio aluguel. Então ela vai e investe um valor pequeno e depois ela deixa que a própria operação pague a sua parcela mensal do financiamento. E o que ela fez ali? Ela deu um primeiro passo, ela conquistou uma primeira renda, não precisou investir milhões de reais e ela comprou um imóvel. Então existem, né? Olha lá, seu Vadia é um visionário, apostou na época certa no Brás e depois foi investir em cidades menores, está vendo? Então o seu Adi, né, pelo qual também peçamos oração nesse momento, que está lá numa situação super complexa, né, na UTI, passando por um momento muito complicado, então que o Criador possa ouvir aí o nosso clamor e que ele melhore. É um exemplo disso, pessoal. Ele sempre investiu em grandes centros,
era um craque é um craque dos investimentos ali na região do Brás, em São Paulo. E agora ele direcionou nos últimos anos os seus investimentos para o interior, né? Em Boituva especificamente. Olha lá, enxergou os imóveis do centro da cidade e criou uma estrutura fantástica de estacionamento. Então, pessoal, assim como o seu Adi, assim como tantos outros, o que a gente precisa? A gente precisa, no fundo, entender a dinâmica daquela sociedade, a dinâmica daquela cidade. Vocês querem ver um outro exemplo? Né? Uma situação que está se tornando cada vez mais frequente, cada vez mais recorrente. Tudo isso eu quero contar para vocês, por quê? Para que vocês possam, de repente, ficar com o radar de vocês ligado, para que vocês comecem a detectar estas situações. Então vamos pegar e vamos falar agora de pequenos imóveis, de imóveis mais compactos. São vários os casos, né? A gente tem, por exemplo, kitnets, a gente tem, por exemplo, pequenos apartamentos. A gente até já falou sobre isso em outra live, né? Boa noite, Alexandre. Boa noite, Renan. Tudo bem? Então, olha só, existe toda uma dinâmica que ela está atrelada no fundo, né? Também a questão do preço, porque quanto maiores os imóveis, obviamente, maior o ticket para ser adquiridos. Mas também existe uma dinâmica que a gente pode chamar até de comportamental. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Existe aqui, né, a Labete, investidor em renda. Ô Alexandre, tá lá, ó, tá no canal certo, hein? Daqui a pouco a gente faz aí uma live contigo, meu caro, para você nos dar boas dicas aqui de como é que a gente ajuda a turma a também viver com renda em imóveis. Então olha só, existe uma dinâmica toda particular que é justamente a busca por imóveis menores. Então vou pegar um caso aqui para vocês da cidade de Itu, por exemplo. Aqui um empreendimento chamado Maktub. É um prédio aqui numa boa localização da cidade, cujos valores para compra e locação explodiram. E lá você tem basicamente dois perfis de clientes. Pessoas novas, no máximo recém-casadas, ainda sem filhos, ou então um pessoal que anda de carrão, lá com seus 50, 60 anos já, e que querem morar num bom lugar, querem morar num bom imóvel, só que querem morar num lugar compacto, com facilidade, com bom deslocamento. Então, olha só, quando a gente pensa em locação, quando a gente pensa em renda, a gente jamais deve desprezar os imóveis menores. Por quê? Porque os imóveis menores potencialmente têm uma rentabilidade maior do ponto de vista de locação. Porque, de novo, existe essa dinâmica social que é a busca por imóveis menores, imóveis que deem menos trabalho, imóveis cuja manutenção seja mais simples, imóveis onde de repente a pessoa tenha mais segurança. Vou dar um exemplo para vocês. Você pega aí uma casa num bairro, às vezes de 150, 200 metros. Em Boituva, quanto vale uma casa dessa hoje? Está valendo quase 600 mil, talvez, se não for mais. E a pessoa tem um gasto para manter uma casa aí nos seus 500 mil, por exemplo, 600 mil. Um IPTU caro, né? E um tamanho que muitas vezes, para um casal, não tem a menor necessidade. Só que a pessoa está lá, gastando com produto de limpeza, gastando com a manutenção do imóvel, gastando com IPTU, pagando mais caro por um seguro residencial, para morar numa casa que talvez hoje seja 4 vezes aquilo que ela precisa, né? Então olha só, não faz mais sentido para essa pessoa ir para um imóvel menor, e ela nem precisa necessariamente vender essa casa, ela pode até vender, comprar outros 2, 3 imóveis mais compactos, e até faz sentido, hein? Vende uma casa aí de seus 500 mil, compra 3 imóveis aí de 150, 170 mil, a realidade dela já é outra, habita num desses 2 imóveis, um desses 3 imóveis, né? Ainda faz renda em 2.
Então, olha só, se a gente fizer a leitura adequada, se a gente entender qual é a dinâmica social daquela cidade, e se a gente entender como é que a gente pode, de novo, dentro de uma realidade financeira nossa, investirmos o nosso imóvel de forma consciente, investirmos o nosso dinheiro em imóveis de forma consciente, há sim um grande potencial para nós termos retorno, para nós conseguirmos renda com aquele imóvel. Então vocês lembram o que a gente conversou na última live? Que uma pessoa se torna rica como? A partir do momento que ela gasta menos do que ela ganha, e esta diferença ela investe. É uma equação simples. Então vamos lá, você parametrizou os seus gastos, entendeu como é que você gasta todo o seu recurso ou parte dele todos os meses. Trabalhou essa diferença, esse valor que agora te sobra todo mês e você sabe que dele você pode dispor para investimento. E aí você vai e olha com todo carinho e com essa mente receptiva e buscando imóveis com potencial para renda, você vai achar. Você vai achar, porque agora você tem um objetivo. E nada contra viajar, nada contra outras formas de investimento, muito pelo contrário, pessoal. Agora eu pergunto para vocês, nesse último ano, certo? No meio dessa confusão toda, quem é que tem certeza que não teve o seu patrimônio afetado de forma mais expressiva ou dilapidado? O que é que não derreteu? O que é que não sofreu tanto, mesmo em meio a essa adversidade toda? Justamente aqueles que têm boa parte do seu patrimônio investido em imóveis. E vou mais além. As pessoas que estão dentro desse perfil, na prática, via de regra, foram aquelas que justamente mais rentabilizaram nesse período. E quando a gente pensa nos imóveis menores, talvez mais ainda. Por quê? Porque muitas vezes existe vamos chamar assim, um potencial, um mercado potencial para se vir para imóveis menores por opção, muitas vezes por necessidade. Então, o que é mais fácil? A pessoa ir de um imóvel mais simples para um imóvel mais caro ou o contrário? Certamente o contrário, né? E o downgrade, como a gente chama, ele não é necessariamente algo ruim. Eu acabei de dar um exemplo para vocês. Você pega uma pessoa que hoje mora numa casa, sei lá, de 600 mil reais, né? Que talvez tenha aí um potencial de locação até de uns 2 mil reais, alguma coisa nesse sentido, não duvido. 2.000, 2.500. Mas ela pode ir para imóveis menores e ainda oferir talvez 40, 30, 40, 50% a mais de locação. Fora uma análise importante que a gente deve fazer. Boa noite, Israel, tudo bem? Uma análise importante que a gente deve fazer, que é assim: se a gente tiver um imóvel mais caro para renda, ou a gente tiver 3 imóveis mais baratos para renda, se a gente tiver uma vacância aqui, pesa muito mais do que uma vacância em um desses 3. E a possibilidade de você ter uma vacância nos 3 é muito menor do que você ter, uma vacância em um imóvel. Então, quando a gente distribui o risco, quando a gente dilui o nosso investimento em vários investimentos menores, a gente tem, além de uma menor exposição de capital, a gente tem um risco menor na própria operação. Vocês percebem como isso é importante para nós que pretendemos e
que vamos viver com renda em imóveis? Então isso soa como música para os nossos ouvidos. Primeiro que a gente entende que é melhor, é mais prudente que nós possamos dar passos de acordo com as nossas condições, como o Diego falou. Tudo é, no caso, uma escadaria, e toda escadaria tem um primeiro degrau. Então vamos dar esse primeiro passo, vamos subir esse primeiro degrau de acordo com a nossa realidade, pessoal. Não tem por que a gente sair fazendo loucura. Não tem por que a gente vender algo que a gente não precisava para investir num imóvel assim de bate-pronto. Calma, pessoal. Vamos dar esse primeiro passo de forma moderada. Vamos dar esse primeiro passo de forma refletida. Não vamos sair fazendo nenhuma loucura. Então, olha que legal. A provocação que eu faço para vocês é: a gente precisa se mexer. Não é verdade? A gente precisa parar de procrastinar. Esse negócio de a gente ficar empurrando lá para frente, imaginando que a gente vai fazer poupança para comprar imóvel, pessoal, não funciona, tá? Infelizmente não funciona. Por quê? Qualquer forma de rendimento em renda fixa rende menos do que um imóvel, do que uma valorização de imóvel. Então, se a gente tinha, sei lá, há um ano atrás, a capacidade de comprar um determinado imóvel que valia, vamos supor, R$200 mil, aquele valor nosso aplicado em qualquer renda fixa, se tudo deu certo, valorizou 5%, 6% em um ano. Então, 210, hoje nós temos 212 talvez. E aquele imóvel de 200 mil, quanto está valendo agora? Então não vira. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar o nosso dinheiro da renda fixa e colocar em algum outro tipo de investimento que a gente possa minimamente andar acima da inflação. Então o Diego falou para a gente, se a gente está em uma operação que vai render para nós de 0,5% a 1% ao mês, né, de fato. Por quê? Porque o próprio bem ele está valorizando. Então, o nosso imóvel de 200 mil, um ano atrás, está valendo 230, 250, dependendo da dinâmica do entorno, né? E a gente está oferindo renda mensal. Então, olha só, quando a gente fala da renda fixa, propriamente dita, boa noite, Everton, tudo bem? O que está acontecendo? Ah, mas eu estou oferindo uma renda legal, até de repente 0,3. Só que a inflação está comendo o teu 0,3. Então, na verdade, aquilo é uma ilusão. E quando você fala de imóvel, você pode sim imaginar que aquilo que você tem de renda naquela locação, naquela operação, é real. Porque o teu imóvel, ele valoriza ao longo do tempo. A gente já falou até sobre o efeito do dólar. O dólar, quando ele tende a ficar mais alto, ele tende a puxar, né, o valor dos imóveis para cima. E dificilmente imóvel cai de valor, a não ser que aconteça de novo alguma situação muito particular em relação àquele determinado site, aquela determinada localização em potencial. Mas fora isso não, pessoal. Fora isso, o imóvel tende sim a valorizar. Então, renda que é proveniente de locação de imóveis é uma renda que te garante um certo descolamento até da própria inflação, porque o teu imóvel por si só, via de regra, já é, né, receptível a essa valorização, ele já agrega valor ao longo do tempo. Então aquilo que você tem de renda é algo real na prática. Isso é muito diferente de uma renda fixa. Então, pessoal, o que a gente quer? Viver com renda em imóveis. O que a gente precisa? Ter um objetivo. O que a gente precisa? Entender o nosso momento. Boa noite, Everton. Tudo bem? Nós precisamos entender o nosso padrão de vida. Vocês lembram qual que era a definição da independência financeira? Que eu contei para vocês há 2 lives atrás. Vamos ver se vocês lembram. Como é
que a gente pode dizer que nós temos independência financeira? A gente precisa atender 3 fatores. Né? Qual que é o primeiro dos fatores? Para isso a gente precisa ter uma renda recorrente, uma renda mensal. Perfeito? Então, primeiro ponto que a gente precisa atender para buscar atingir a nossa independência financeira. Primeiro, ter uma renda. Segundo ponto, que esta renda seja suficiente para manter o nosso padrão de vida. Então, primeiro, ter a renda. Segundo, manter o nosso padrão de vida. E terceiro, que isso se dê de forma indeterminada, ou seja, não tenha uma previsão de término. Agora, se a gente não dá o primeiro passo, se a gente não vai lá e não junta, não raspa, não quebra os porquinhos da vida, e a gente não vai lá e dá essa entrada, faz essa primeira movimentação, adquire o nosso primeiro imóvel com renda, o que a gente faz? A gente sai do lugar, pessoal? Claro que não. A gente não atende nem a primeira, né, das nossas premissas. Agora, volto a insistir com vocês. Entendam qual é o seu momento. Façam as contas. Entendam quanto vocês gastam por mês. Entendam qual é o padrão de vida que vocês têm. Para que vocês possam trabalhar em cima de números. O Diego falou sobre viabilidade econômica. O que é viabilidade econômica de um negócio? É você entender se aquilo que você está investindo é coerente com a renda que você pode obter. Ele até deu alguns números para nós. Se a gente tiver entre 0,5% e 1%, beleza. Nós estamos em um ótimo cenário de viabilidade econômica. Agora, adianta ter viabilidade econômica se a gente precisa investir, sei lá, 500 mil reais e a gente tem 100? Não adianta, né, pessoal? Então, de novo, a viabilidade financeira, que é você dispor do recurso, ela precisa estar alinhada com o teu momento, com a tua capacidade de investimento. Percebem como no fundo a lógica é simples? Como no fundo a dinâmica não é complexa? Agora, tem gente que quer ir ler o final do livro, quer pular o capítulo 1. E se você não entende esse contexto, como é que faz? Você vai lá, enfia a cara, faz uma loucura, de repente contrai uma dívida e aí você não consegue pagar. Que bom, né? Vocês entendem que não pode ser assim? Não é isso que nós estamos aqui para contar para vocês. De novo, a gente não vai falar para ninguém sair fazendo loucura. Fala, Cauã, tudo bem? Obrigado aí pela tua presença. Apesar de todo esse contexto, meu caro, melhoras aí pro Val, hein? Tá? Que tudo dê certo, que ele possa logo estar aí conosco novamente, tá? Então, olha só, o que a gente quer? A gente quer transformar a mentalidade de vocês. Primeiro, que a gente quer que vocês invistam em imóveis. E com um fim específico, o nosso canal busca a renda com imóveis. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que live após live, semana após semana, nós vamos trabalhar junto com vocês. Porque tem muita coisa, pessoal, que pode parecer óbvia, mas que a gente precisa te contar. A gente precisa trabalhar essa questão do teu mindset para que vocês entendam como cada um desses degraus é importante. Então não adianta só comprar bem um terreno. Não adianta só aquele terreno estar num bom local. E também não adianta ter viabilidade econômica se a gente não tem recurso.
Então, inclusive, essa questão do recurso vai ser objeto, né, de algumas lives em particular, em que nós vamos discutir, nós vamos nos aprofundar nas formas que nós temos para captar recursos e desta forma viabilizarmos os nossos investimentos. Tá? Então não é só a gente quebrar cofrinhos, tá? A gente tem crédito, existem linhas de crédito, existem consórcios imobiliários, existem lançamentos de imóveis, como a gente falou, lançamento de imóveis na planta. Existem várias formas. Boa noite, Raíza, tudo bom? Existem várias formas de nós buscarmos recursos para nós darmos esse passo. Então aqui no nosso canal a gente vai falar de como comprar. A gente vai falar até sobre uma outra modalidade, talvez muitos aqui já conheçam, que são os leilões, né, que são uma forma interessante para você de repente comprar bem imóveis. Lembram que existem riscos, existem ônus e bônus, né? Mas é uma forma. Existem os lançamentos, existem as oportunidades. A gente vai falar até de parceria, pessoal. Parceria. Investir em imóveis com renda sem, de repente, você comprar o terreno. Pois é, existe, pessoal. Ou seja, o que não existe, de fato, são objeções que a gente não possa desconstruir, que a gente não possa contornar. Então, para cada objeção, para cada barreira que você tenha, de repente, do ponto de vista psicológico ou mesmo físico, a nossa missão é demonstrar para vocês que existem sim formas de nós contornarmos cada uma delas, contanto que a gente não pule degraus. Qual que é o risco da gente pular degraus? Se a gente não estiver preparado para estar naquele determinado degrau ainda, a gente corre o risco de cair. Tá? E quando a gente fala de cair, quando a gente tem capital, quando a gente tem muitas vezes as nossas economias investidas, é algo que honestamente nós não desejamos para ninguém. Então, olha, a gente já... Fala, Altemar, boa noite, tudo bem? A gente já falou aqui sobre o que é a nossa mentalidade VRI. A gente já falou aqui sobre educação financeira. A gente já falou aqui, inclusive, sobre confiança. A gente já falou aqui dos riscos de uma confiança exagerada. E a gente também já conversou sobre o que a falta de confiança pode fazer contigo. A gente já conversou sobre premissas para se investir em imóveis com renda. A gente já conversou sobre você entender qual é a sua vocação, qual é o tipo de investimento que é mais alinhado com o teu perfil, né? Então tem gente que não tem a menor dúvida, só quer saber de investir em esquinas positivas. Tem gente que prefere investir em imóveis compactos. Tem gente que prefere investir em galpões comerciais, galpões industriais. Tem gente que prefere investir em multifamiliares, apartamentos pequenos. Tem gente, pessoal, que investe em imóveis milionários para renda. E posso dizer uma coisa?
Ninguém está errado aqui. Só que você precisa entender qual é a tua vocação. Ou onde é que você deseja colocar os teus ovinhos. Ah, Rodrigo, mas quer dizer que uma vez que eu escolhi uma determinada linha de negócio, um determinado tipo de investimento, eu estou engessado? Claro que não. Inclusive vou mais além. Se de repente você puder, mesmo dentro das várias categorias de investimento com renda em imóveis, ainda assim diversificar, também é bom, viu, pessoal? Se você puder ter de repente kitnet, daqui a pouco você pode ter uma lojinha, daqui a pouco você pode ter uma sala comercial. Bom. Por que é bom? Porque quando a gente investe todos os nossos ovinhos numa única cesta, qual que é o risco que a gente tem? O risco da vacância vir e solapar tudo. Então eu prego particularmente o que eu chamo de uma verdadeira democracia. Vamos investir. Fala, Fábio, boa noite, tudo bem? Obrigado aí pela tua companhia. Então vamos investir, né, em situações plurais. Vamos dividir o nosso investimento em várias cestinhas. Por que não salas comerciais? Por que não cidades menores? Por que não terrenos para locação às vezes? Vocês nunca ouviram falar de ninguém locando terreno para estacionamento, por exemplo? Claro, né? Muitas vezes um terreno ali localizado, próximo a algum empreendimento comercial interessante, um banco, uma loja, alguma coisa que tem ali um grande, né, fluxo de pessoas, que demande aí necessidade de vagas. E vagas são hoje, principalmente nos centros um pouco maiores, aquilo que muitas vezes determina o sucesso ou não de um determinado empreendimento. Então, o que te impede de você daqui a pouco ter um terreno comprado e você loca esse terreno como estacionamento para outra operação? Por que não? Ou então você vai e loca um determinado terreno. Opa, olha uma nova modalidade de negócio aparecendo aqui. Você pode locar um terreno de um terceiro, implementar nele uma operação e alugar. Pessoal, tem muita gente fazendo isso. Então você não chega nem a comprar o terreno. E a gente vai falar sobre isso aqui também. Você loca um terreno de um terceiro, pode ser num esquema de parceria ou não, e você incorpora, você empreende ali naquele terreno, de repente, com situações móveis. Por exemplo, containers. E você gera renda. Você loca esse espaço para um determinado fim. Mas vocês nunca viram quadras hoje em dia que são locadas em locais estratégicos, por exemplo, para beach tênis? Containers locados para, por exemplo, sei lá, lojas de sucos, produtos naturais, estandes, tantas outras possibilidades. E tudo isso depende do quê? Tudo isso depende da tua disposição em buscar essas oportunidades. Então vocês percebem, né, a quantidade de possibilidades que nós temos. Aquelas que muitas vezes ficam aqui passando na nossa frente, só que a gente não está com a nossa mente setada para identificá-las. Então passam oportunidades na tua frente o tempo todo e você não aproveita. Por quê? Porque você não está com o teu radar pronto para captar estas possibilidades. Então qual é o objetivo do nosso canal? Ensinar vocês a prepararem sua mente para se transformar num verdadeiro radar de oportunidades. E vocês não acreditam na quantidade de oportunidades que passam bem na frente dos seus olhos. Em cidades grandes, em cidades intermediárias e em cidades menores.
menores, aí a gente volta e pega o caso do seu Adir. Por que ele não continuou investindo só lá no Brás ou só nos principais sites de São Paulo? Por que ele veio investir aqui no centro de Boituva, por exemplo? Porque ele é uma pessoa, né, cuja mente é um verdadeiro radar para oportunidades. E é isso que a gente quer ensinar para vocês. Só que eu preciso contar para vocês que existem armadilhas no meio desse caminho, ou ao longo dessa nossa jornada. E se a gente não tiver atenção para essas armadilhas, a gente pode sim ter um problema. Então a gente tem, por um lado, que desconstruir, que contornar cada uma dessas objeções, que naturalmente cada um de nós, de uma certa forma, carrega. E vocês lembram, né, que eu falei para vocês sobre aquela famigerada frase do quem casa quer casa, e do quanto esta frase é capaz de atrapalhar o nosso desenvolvimento. E aí até postamos esses dias aí no nosso canal, acho que foi hoje inclusive, que a nossa avó estava errada. Olha que maluquice, hein? Quem nunca ouviu isso da avó? Quem casa quer casa, filhinho, netinho. Está errado. Não é essa a dinâmica correta para alguém que quer ter a sua independência financeira no médio e longo prazo. Então essa frase é perigosa. Eu queria aproveitar que na última live o Diego e a Mariana nos contaram sobre a história do nono. Eu não sei se estavam todos aqui conosco na última live, mas eles contaram sobre a história do nono. E por que eu queria aproveitar nesses minutinhos finais aqui da nossa live, retomar essa história? O nono, né, pai do Paulo, avô da Mariana, ele tem uma história de vida extraordinária. Hoje ele é uma pessoa que compra, sempre comprou durante a vida toda e nunca vendeu. Era uma característica dele. E hoje ele tem fazendas. Mas não começou assim. Lembram da história do primeiro degrau? Lembram da história de um passo de cada vez? Como é que se deu o início da carreira do nono? Ele arrendou uma terra. Ele não tinha dinheiro para comprar uma terra. Mas ele tinha o quê? Isso aqui. Ele tinha a cabeça de empreendedor. Ele é, sempre foi um visionário. E ele talvez, dentro da vida da família Guerini, talvez tenha sido, ou talvez seja, um dos maiores exemplos do que é saber fazer conta com seu dinheiro. O café custa 2. Se ele tinha um café de 1,50, por que ele ia pagar 2 no café? Ele pagava 1,50. E ele começou a jornada dele arrendando a terra dos outros. Ele não tinha dinheiro para comprar uma terra, mas isso não o impediu de dar o seu primeiro passo. Ele foi, arrendou uma terra, plantou, com aquele valor que ele recolheu, sobrou um dinheirinho, e ele foi fazendo esse giro, até que em um determinado momento, o que estava sobrando lhe permitia comprar daí sim, o seu primeiro alqueire de terra. Aí ele foi e comprou seu primeiro alqueire de terra e continuou com aquela engrenagem. Então vocês percebem? Se o nono, por exemplo, fosse desses, que só ia começar a sua jornada como agricultor de sucesso, esperando, guardando dinheirinho, sei lá de que jeito, para ele conseguir comprar a primeira terra, o que o nono ainda estaria fazendo? Tentando comprar a primeira terra.
Então o que o nono não fez? O nono não ficou parado. O nono foi, teve ousadia, mas uma ousadia pé no chão, sabendo das suas condições, sabendo das suas limitações naquele determinado momento, e ele usou tudo isso a seu favor. Ele transformou isso justamente no que a gente pode chamar do seu combustível para que ele conseguisse comprar o seu primeiro imóvel, o seu primeiro sítio. Mas o nono podia ter dado desculpas. Não podia? Mas não deu. E você? Vai continuar dando desculpas? Se depender de nós, não. Se depender do canal Renda Imóvel Moeda Forte, negativo. Não vai ter nada que o impeça de dar o seu primeiro passo. Pessoal, eu queria contar para vocês que nós já temos uma novidade. Nós já estamos com o nosso canal no Telegram rodando. Então olha só, o que é o Telegram? O Telegram é uma espécie de WhatsApp, para quem ainda não conhece, eu acho que a maioria de vocês conhece. E qual é a vantagem do Telegram em relação ao WhatsApp? Que tudo aquilo que a gente posta desde o início do canal, em qualquer momento que alguém venha a se cadastrar naquele canal, ela tem acesso a todas as postagens, a todas as publicações desde o início do canal. Então, a vantagem disso é essa, eu consigo ir lá, postando para vocês, todos os dias, alguma matéria, alguma novidade, algum insight que nós tivermos. Às vezes, alguma resposta de uma live que não deu tempo da gente responder para vocês. E a qualquer momento, quando você entrar no canal, você tem acesso a todas as mensagens. Também pelo canal do Telegram, eu consigo fazer os chamados, avisá-los das nossas lives. Às vezes pode ter uma live surpresa, às vezes pode ter alguma coisa que está acontecendo aí que eu vi que é importante para conversar com vocês, para trazer para vocês, eu vou conseguir postar lá no Telegram. Aí vocês vão falar, Rodrigo, mas por que você não posta no Instagram? Porque o Instagram vai alcançar 8, 10% da minha audiência, da audiência do nosso canal. E os outros 90% não vão ter acesso. Então, pessoal, convido vocês a acessarem o nosso canal do Telegram. Daqui a pouquinho, na hora que a gente postar a nossa live no Insta, lá na nossa bio, vai ter o acesso para vocês poderem se inscrever no nosso canal, onde todos os dias eu posto alguma informação relevante, alguma notícia, alguma sacada, alguma coisa que nos veio à mente, para que vocês possam ter acesso de forma exclusiva, coisas que não vão para as redes sociais, mas que estão no nosso canal do Telegram. Então, acessem, se inscrevam no nosso canal, no canal do Renda Imóvel Moeda Forte, porque através dele eu consigo compartilhar ainda mais coisas com vocês. E pessoal, nossa live está chegando ao fim. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Mais uma vez, deixar um abraço aqui para o Diego, para a família do Pitiba, desejar os nossos sentimentos, que eles tenham força e que saibamos que o Criador sabe todas as coisas e está no controle de tudo. Então, quero deixar um beijo grande para todos, agradecer pela presença de vocês e nós voltamos na próxima segunda-feira, mais uma live de oportunidades. Então não percam, pessoal. Se inscrevam no Telegram e nós nos vemos na próxima segunda-feira às 20h45. Um abraço, pessoal. Obrigado, viu? Até mais.